melhor certificado é alguém poder voltar a competir. É ouvir a risada de quem você nem conhecia. É voltar a receber um abraço. Em 40 anos, milhares de mineiros certificaram a rede Mater Dei de saúde. Agora, o certificado é outro. Toda a rede tem o selo JCI, o mais importante do mundo para hospitais. Isso garante que seguimos os padrões mais exigentes para você ficar bem. Ciência. Pela primeira vez na história moderna da humanidade, aprendemos que a ciência, mais do que nunca, é feita por pessoas como a gente. O João, que joga bola e é cientista. Ele trocou a resenha com os amigos para encontrar soluções. E a Lídia, que é maratonista e substituiu os treinos para correr mais rápido na busca de resultados. A ciência, ao longo dos últimos meses, precisou de amigos, parceiros e voluntários para oferecer apoio e acolhimento nesse momento difícil. E foi assim que vimos pessoas que em casa vibraram e se emocionaram com os profissionais de saúde que foram levados à exaustão, mas que escreveram histórias de superação. Vimos por trás dos diplomas, jalecos e máscaras, humanos, que também ficaram isolados dos abraços, do carinho e do calor de quem eles amam. E agora que falta tão pouco, chegou a nossa hora de reforçar os cuidados com a máscara, a higiene pessoal e o distanciamento. Então, deixe seu braço pronto, pois estamos a cada dia mais perto do próximo abraço. Grupo Sabin, parceiro da saúde nessa luta pela vida. 255 milhões de reais. Esse é o total que a Credicom distribuiu para seus cooperados nos últimos 8 anos. Seu banco já dividiu ganhos com você? Na Credicom, quanto mais você usa produtos e serviços, mais participa dos resultados. Abra uma conta e vem ser dono também. Cooperar é bom, superar as expectativas é Credicom. Sicoob Credicom, bons resultados o tempo todo. Uma boa noite, meu nome é César Amorim, eu estou como atual presidente da Associação Baiana de Medicina e sejam bem-vindos a todos ao 16º Congresso. Hoje é o último dia, certo? E cujo nosso tema principal, como vocês puderam ver nesses 2 dias, foi a construção de um pensamento científico. Durante esses 2 dias, vocês viram que a gente preparou cuidadosamente essa programação com palestrantes renomados, conhecidos nacionalmente e internacionalmente, e que enriqueceu bastante nosso debate e com certeza a gente vai coroar com essa noite de hoje. É importante falar para vocês que através das nossas diretorias científicas e acadêmicas, a ABM criou um calendário de eventos científicos online que estão sendo realizados ao longo deste ano. O objetivo sempre é manter nosso propósito de educação continuada e estreitar laços entre médicos e estudantes de medicina. Ou seja, esse é o principal objetivo da nossa associação. Em 2021, temos uma ideia de terminar o ano com cerca de 50 eventos. E, como vocês estão vendo, nesse mês de setembro agora, nós coroamos com a realização do principal evento da nossa associação, que é o nosso congresso. Eu aproveito também para falar, que eu já falei nos 2 dias anteriores, um outro evento importante que conseguimos para esse ano, que foi uma parceria com o BCRI, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica, onde tivemos aqui o professor Dr. Renato Lopes no primeiro dia falando uma excelente palestra, e conseguimos com ele trazer esse ano o ISTA, que é o ISTA 2021, que vai ser o 14º Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação, que vai ser realizado no dia 30 de outubro. Vocês podem entrar no site da gente, a gente já está divulgando, mas mais futuramente vocês vão ter informações detalhadas sobre esse congresso. Vale destacar aqui também, e que vocês estão vendo, a importância de ser um associado da Associação Baiana de Medicina.
e de poder contar com condições especiais nas inscrições de eventos da nossa ABM, além de poder desfrutar de produtos e serviços com descontos em mais de 100 empresas parceiras e cadastrado em nosso clube de vantagens. Eu falo isso porque cada vez mais quem trouxer associado para a ABM, a gente vai fortalecer não só a nossa associação, como a nossa classe. Boa noite a todos. Após um problema técnico, nós tivemos uma queda de energia aqui no auditório da Associação Baiana de Medicina, mas já conseguimos parcialmente restabelecer o link do Zoom e nós vamos dar continuidade ao evento, começando então com a palestra do professor Bruno Bezerril. Eu sou Luiz Ritt, sou o diretor adjunto científico da Associação Baiana de Medicina. Eu gostaria, então, de chamar o professor Bruno Bezerril. O professor Bruno Bezerril é professor adjunto da Vanderbilt University e da Johns Hopkins School of Medicine, é médico pesquisador da Fiocruz e diretor científico do Grupo Monster. Ele terá 30 minutos para falar sobre o tema. Bem-vindo, professor Bruno. Ele vai nos falar sobre estratégias para financiamento de pesquisa, opções nacionais e internacionais. Adiantando, na sequência, nós teremos o professor Dr. Manuel Barral. O professor Dr. Manuel Barral é pesquisador titular da Fiocruz e professor titular aposentado da Faculdade de Medicina da Bahia. Ele terá, na sequência do professor Bruno, 30 minutos também para falar do tema como ter sucesso em publicar a sua pesquisa, como escolher o periódico certo. Então, já devidamente apresentados, nós vamos dar continuidade com as palestras e, na sequência, nós abriremos para o debate. Uma excelente palestra. Muito obrigado, professor Bruno. Muito obrigado, professor Manuel Barral. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação, Ritt. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu faço parte da ABM também, sou o editor-chefe da revista da ABM Nova, fazendo propaganda aqui. E é um prazer enorme estar hoje à noite, porque o segundo palestrante foi o meu mentor e foi o meu orientador e professor na graduação e me ensinou muito do que eu sei hoje e aplico na ciência. Então, é um prazer enorme poder dividir esse tempo aqui com ele. Deixa eu abrir a minha apresentação. Então, o que a gente vai falar hoje? Basicamente, um dos grandes desafios para os pesquisadores e cientistas e professores universitários hoje é conseguir executar os trabalhos deles com financiamento, né? E eu já dei essa aula em diferentes formatos em alguns lugares, e eu acho que a ABM, pelo interesse que tem de fomentar agora de uma maneira mais estruturada a ciência e a realização da ciência médica aqui na Bahia, pediu para a gente falar sobre esse assunto agora. Além das afiliações que o Ritt mencionou, eu tenho que mencionar aqui outras afiliações que eu tenho direto ou indiretamente com a Baiana, a pós-graduação da Baiana. A gente tem um centro de pesquisa clínica lá, Faculdade de Medicina da Unifax, a pós-graduação da UniFTC, além das afiliações internacionais da Vanderbilt, a Universidade da Cidade do Cabo, Johns Hopkins e uma ONG que nós temos chamada Monster, que fomenta a carreira de jovens cientistas ao redor do mundo inteiro. Tá? Então, vamos lá. O que nós vamos tentar? Eu tentei fazer essa apresentação de uma maneira bem objetiva, porque eu sei que, além de médicos e nossos colegas e professores, nós temos um quadro aqui de estudantes. Então, eu tentei estruturar isso da maneira mais simplista possível, né? Por que a gente precisa discutir o futuro da ciência? Eu já conversei em algumas instâncias sobre esse assunto, eu trouxe de novo aqui. E só para lembrar aos que não são dessa área, talvez, quem é que faz ciência nas universidades brasileiras? E como é que ela é feita, né? Como é que essa ciência é executada? E como é que a gente poderia melhorar isso? Então, são essas as ideias
que eu queria desenvolver com vocês aqui. Eu sempre uso esse slide, eu gosto bastante desse slide, que ele mostra, nesse gráfico, não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursor, a evolução da humanidade, basicamente. Então, o surgimento da humanidade aqui embaixo, nós temos agora uma série de revoluções que ocorreram na história, quando nós temos a revolução cognitiva, com o surgimento de novas formas de comunicação, como a escrita, nós temos mudança no sistema de produção, e isso a gente chama de revolução da agricultura, surgimento da ciência moderna, metodologia investigativa, os passos da investigação científica, questionamento, testes de hipóteses, que é a revolução científica, e atualmente nós estamos nessa revolução aumentada, que é basicamente evoluir para fora dos limites biológicos da humanidade, com poderio computacional, então a inteligência artificial, o reconhecimento de padrões, o projeto Genoma, uma série de acontecimentos que aconteceram na história, que levaram a essas diferentes evoluções. Tem um autor que eu gosto bastante, recomendo aos estudantes, é o Yuval Harari, e ele tem uma série de livros que discute essa ideia. Mas eu acho que a ideia principal aqui para desenvolver é que todo o progresso da humanidade está associado a um avanço no conhecimento sobre algo, como vocês podem ver no gráfico à esquerda aí. E os grandes desafios, então, que nós encontramos na história, eles estão associados à ciência e à educação. Eu acho que o momento agora, numa pandemia que nós tivemos, e todos os desafios tecnológicos, científicos, políticos, e assim por diante, fizeram fizeram com que nós focássemos mais na importância e reconhecermos, né, a importância que a ciência tem nesses passos evolutivos que nós temos. Só que tem um detalhe que fica meio que obscuro na maioria das escolas médicas, né? E eu tenho uma experiência em algumas dessas escolas, que é a ideia de que a ciência precisa de dinheiro para funcionar, né? Então, isso em diversos aspectos. Eu tive a oportunidade de conversar com uma série de professores e investigadores, e muitos têm uma ideia romantizada de ciência que, na verdade, não se aplica. Se você olhar toda a história do desenvolvimento científico, isso é uma opinião bem pessoal minha, você vai ver que tem grandes financiadores por trás, sejam amigos muito ricos, sejam estados inteiros financiando o desenvolvimento científico, seja ele por motivos de guerra, enfim, de conflitos, mas financiaram. E o avanço científico-tecnológico, ele é intrinsecamente associado à capacidade monetária de fomentar esse avanço, né? Isso é lógico, mas na execução dessa ideia, isso é perdido em muitas instâncias, como a gente vai falar aqui. Então, assim, para quem não conhece, isso é um slide que, na verdade, está incompleto. Existem várias outras fontes de financiamento, mas, em geral, para um estudante que não tem uma ideia ainda de como funciona o financiamento de pesquisa, essas são fontes importantes, vamos dizer assim, aqui para a Bahia, de financiamento de pesquisa, né? E, de fato, a grande maioria da atividade científica desenvolvida nas universidades e nos institutos de pesquisa tem como base monetária, financeira, de suporte, essas fontes que eu vou mostrar para vocês aí. O primeiro é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico, Científico e Tecnológico, o CNPq. Nós temos a CAPES, que tem uma relação com a pós-graduação, o Ministério da Saúde, que às vezes opera juntamente com o CNPq em várias chamadas, a FAPESB, que aí eu botei mais para representar uma fundação de amparo local nossa, mas existem em vários estados e até dentro do mesmo estado outras agências de amparo dessas e de financiamento. O Instituto Serrapilheira, que ele se enquadra um pouco diferente dessas outras instâncias que eu falo, que é uma instância privada e tem uma filantropia por trás dele em financiar carreira de jovens cientistas.
Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e assim por diante. Mas veja que, na grande maioria, e aí essa ação da Serrapilheira, nós estamos falando de financiamento do governo. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque um pensamento muito intrínseco aos investigadores e cientistas e pessoas que trabalham com ciência é a ideia de que o governo deve bancar o desenvolvimento tecnológico e científico. Isso funciona quando o governo tem dinheiro e prioridades para isso, e não funciona quando não existe nem o dinheiro, nem a priorização do desenvolvimento científico, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma mudança um pouco diferente de aonde esse dinheiro pode vir, da onde ele pode vir. E aí, para vocês terem uma ideia, no quadro geral de investimento em ciência do Brasil, a gente tem esse quadro aqui, ele não é totalmente atual, eu não consegui um dado mais atual. O Barral, que é o segundo palestrante, entende muito bem desse assunto e certamente teria um material mais atualizado. Eu não tive a chance de pegar um material mais atualizado do que esse, mas mostra muito claramente nessa linha amarela, que é o total do investimento, mostra um declínio desde 2015, bem acentuado no investimento de ciência, no financiamento da ciência brasileira. A gente pode tentar perder um pouco de tempo aqui, olhando o comportamento individual de cada fonte principal dessa de financiamento, mas, para mim, o ponto que eu quero mostrar para vocês é que, a partir de 2015, independente de qual fonte a gente está falando, houve um decréscimo substancial de investimento na ciência brasileira, um investimento endógeno, né, de nós mesmos, na ciência brasileira, e isso causou um tremendo impacto. Acho que vocês devem ter seguido nas mídias sociais e revistas e no jornalismo nacional, o impacto sobre as políticas de educação e desenvolvimento científico disso. E aí veio a pandemia, né? E eu adoro essa foto, não pelo quão dramático ela representa, na verdade. É uma situação extremamente esdrúxula, na qual a bomba atômica pegou Nagasaki e o piloto do avião tira a foto agora e fotografa o desastre acontecendo em tempo real, né? E eu uso essa foto em várias palestras e aulas para representar o impacto, na minha opinião, da pandemia num sistema já deficitário de financiamento de ciência nacional, tá? Então, isso estourou e estraçalhou o nosso sistema inteiro, apesar da necessidade de desenvolvimento científico de maneira abrupta para gerar vacinas e novas terapias e identificar fatores prognósticos dos pacientes, por exemplo, com Covid, houve uma deterioração ainda mais do nosso sistema, mostrando todas as fragilidades desse sistema endógeno de financiamento. E aí, alguns aprendizados dessas situações que são, vejam, problemas globais, eles demandam iniciativas globais e você desenvolver, então, ciência local, numa situação de crise como a que está, ela é uma situação muito fragilizada, porque você agora tem mais dificuldade de convencer financiadores de dar essa oportunidade de estudar. Então, a ideia é que houve agora a escancarada necessidade dos cientistas pensarem em questões mais globais possíveis e menos locais. Não que não seja importante estudar problemas locais, obviamente é importante estudar problemas locais, mas num cenário de desespero financeiro que a gente vive, problemas globais carecem de soluções globais e eles têm, então, melhor um cenário de financiamento mais com probabilidade melhor de você conseguir fazer os seus trabalhos, tá? Então, isso você precisa de abordagens multidisciplinares e você precisa rever a maneira com que você opera, né, dentro dos grupos de ciência brasileira. Então, o financiamento nacional está em níveis mais baixos, talvez entre os mais baixos na história do Brasil. A gente ainda tem uma interlocução muito incipiente com empresas de tecnologia e os institutos de pesquisa. Isso melhorou bastante historicamente, mas ainda existe
uma ineficiência nessa comunicação, o que resulta numa ciência muito estagnada, muito parada, sem a transição e geração de patentes no ritmo que nós esperaríamos, né? De que as ideias passassem a produtos, né? Isso vem dessa falta de interlocução entre o setor acadêmico, científico-acadêmico, que está muitas vezes segue com um pragmatismo acadêmico, e as iniciativas de indústria, né? Então, outra coisa muito interessante que acontece no cenário atual, que é o quadro de profissionais, nessas instituições, na maioria delas, quem produz conhecimento em massa, de grande reconhecimento, né, em termos de magnitude, no Brasil está basicamente no setor público, existe uma estagnação desse quadro profissional e que muitas vezes precisa de renovação, e essa estrutura que nós temos dificulta a mobilidade e a competitividade desse setor científico. De novo, isso aqui é a minha opinião. E quem faz a ciência nas universidades é o professor universitário, né? Então, o professor é essa força matriz que além das aulas que ele tem, e aqui eu mostrei uma figura de um professor que representa, acho que muitos de vocês que são professores aí, e vocês têm, então, uma alta carga em sala de aula com os estudantes, tem cargos administrativos diversos, de comissões, departamentos, e enfim, e muitos de vocês, né, não têm regimes de dedicação exclusiva e precisam, então, trabalhar em muitas faculdades, acumulando essas tarefas administrativas e de carga horária, e você vai, então, fazer a sua pesquisa nas suas horas vagas, nas horas que você tem um pouco de tempo para respirar e pensar no que fazer, né? Então, sobra pouco tempo, em resumo, para você ter um desenvolvimento científico sólido, porque simplesmente não existe tempo disponível para isso, tá? Nos contratos de trabalho, muitas vezes, principalmente no setor privado, aí, essa história ela é pouco discutida ou completamente ignorada. Tem outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é a diferença entre professor e lecturer, né? Isso é uma diferença que a gente encontra mais fora do Brasil do que aqui dentro, porque aqui dentro o cara acaba sendo professor, o professor é aquele que dá aula e tudo. Só que existem dois perfis distintos que eu gostaria de trazer para vocês aqui, porque eu acho que tem implicações na eficiência e na capacidade de arranjar financiamento. O lecturer, ou teacher, em alguns países, é aquele profissional que ele transmite o conhecimento, ele passa o conhecimento, que está lá para os estudantes de uma maneira, usando boa didática e tal. Então, ele dá a aula. Esse profissional ele tem que ser bom em transmitir aquele conhecimento. Mas existe uma outra categoria, certo? Chamada de professor, que ele tem um reconhecimento acadêmico maior do que o transmitidor de conhecimento, do que o cara que dá aula, simplesmente porque o professor ele tem uma contribuição para a comunidade, para a ciência, ele gera conhecimento. Então, intrinsecamente associada a essa palavra, está associada à atividade científica. Um professor, por definição, deveria produzir conhecimento, ao passo que aquele que dá aula deve transmitir o conhecimento. Essas pessoas podem ser uma só, mas não necessariamente. E as universidades e institutos de pesquisa, os institutos de pesquisa no Brasil, na grande maioria deles, na verdade, têm como fundamento formação de recursos humanos, ou seja, ensino, mesmo que sejam institutos de pesquisa, eles acabam se associando à pós-graduação e sendo, na verdade, a maior contribuição da ciência brasileira tem sido a formação de recursos humanos, mais do que qualquer outra coisa. Essas instituições elas têm muita dificuldade de diferenciar essas duas categorias de profissionais, tá? Vamos passar para vocês entenderem esse cenário um pouquinho melhor, se a gente imaginasse que um cientista seria um jogador de futebol. E aí eu vou falar de 3 cenários possíveis de você. Eu costumo também usar esse slide em várias outras aulas minhas. Eu tenho à minha esquerda aqui, eu tenho um profissional, um jogador de baba, né, que joga por prazer, e ele joga nas horas vagas, geralmente final de semana, na praia. Eu tenho no meio aqui um jogador da seleção brasileira, e ele de um time brasileiro, em que ele recebe o salário dele para executar aquela função,
e ele, então, é um jogador que vive daquilo, né? É um profissional que vive daquilo. E aí, à direita, usei aqui o nosso Pelé, para mostrar para vocês que tem aqueles que, dentro da categoria que recebem para trabalhar, fazem aquilo com um brilhantismo absoluto, né? E aí eu incluo, sim, o meu orientador numa dessas categorias. Então, olha só, o cientista nas horas vagas seria muito equivalente a esse cara que joga futebol nos finais de semana. Ele nunca vai ter a mesma performance do que um cientista de excelência, porque simplesmente ele não tem tempo e ele tem outras prioridades na vida dele. Isso se reflete na capacidade dele de dedicar, né, mais para fazer aquilo acontecer. E pode muitas vezes ficar simplesmente no sonho. E a grande maioria dos cientistas brasileiros, tá? Considerando que são professores universitários. O cientista de alto rendimento é aquele que se dedica primariamente a fazer aquilo, aquela ação de ciência e vive daquilo, e o cientista de excelência, ele atingiu um grau de maturidade e de respeito pelos pares que coloca ele numa categoria diferenciada. Aí, a gente brinca, dentro do meu grupo, com esse pessoal, chama de orixá, por exemplo. Então, olha só, eu tenho esse sistema de financiamento, eu tenho esse profissional que está sobrecarregado e não sabe lidar com isso, ele não tem tempo nem de estudar que outras fontes de financiamento existem, além daquela que ele reconhece pelos pares, que a gente chama de financiamento endógeno, do CNPq, do Ministério da Saúde, e assim por diante, e ele não tem tempo não só de se reciclar cientificamente, mas monetariamente. Como é que ele encontra mecanismos de fazer isso, né? E eu acho que essa falta de tempo contamina a todos, inclusive a todo o sistema. Eu vou ilustrar aqui como é que funciona o financiamento da pesquisa no Brasil e vou tentar indicar quais os potenciais problemas que isso vem. Então, olha só, eu tenho aqui um cenário em que uma universidade recebe o dinheiro e está ali não estou vendo mais meu cursor, não sei o que é que aconteceu. Tem uma setinha azul mostrando que o governo brasileiro injeta dinheiro na universidade para infraestrutura, para alguma coisa dessa. Existem verbas exclusivas das universidades para receber esse dinheiro, mas nunca é associado a um projeto, né? E esse dinheiro costuma ser pequeno, tá? E agora eu tenho um investigador aí embaixo, recebendo o salário dele, que é baseado na carga horária que ele tem de trabalho para aquela faculdade, para aquela universidade, e, ao mesmo tempo, esse investigador escreve um projeto para uma dessas chamadas públicas qualquer que a gente já discutiu. E agora o governo financia o investigador, vem no CPF dele, na grande maioria das vezes, cria uma conta, e agora eu tenho um investigador recebendo esse dinheiro. Veja que esse dinheiro que chega para a execução de um projeto, ele passa, então, a ser a responsabilidade do investigador. Inclusive, se ele fizer alguma besteira na condução daquela pesquisa, na condução financeira daquela pesquisa, ele é que deve, né? Então, a universidade, que é o centro primário e que dá o suporte para isso, para que essa pesquisa ocorra, ela não pega nesse dinheiro, ela não recebe nada disso, nem para administrar muitas vezes. Então, é uma relação... para mim, assim, é quase que surreal, em que você está dentro de uma instituição, executa o trabalho lá, mas a instituição não tem controle do que está acontecendo monetariamente com o seu projeto, e é responsabilidade sua. Existem algumas instituições, como a Fiocruz Bahia, que tem um núcleo de gestão de projetos, em que, eventualmente, determinados tipos de projetos podem passar por eles e eles ajudarem. Então, a instituição agora tem um controle melhor do que está acontecendo. Eu acho isso uma evolução. Várias outras instituições brasileiras simplesmente não possuem isso, tá? Mas é assim que a roda anda aqui, que funciona. Como é que seria nos Estados Unidos? Eu usei um exemplo da Vanderbilt, que eu tenho uma afiliação e sei como funciona e já participei desses modelos de financiamento. A Vanderbilt contrata o profissional, né? Então, ele vai lá para um professor, um pesquisador, e ele contrata pela capacidade dessa pessoa, em recrutar dinheiro, em pegar projeto. Não é só... Então, veja que como eu contrato um professor aqui no Brasil, que é a capacidade dele de dar aula, e aí eu não vou entrar em detalhes da maneira como a gente avalia, lá nos Estados Unidos, eu vou recrutar um professor para o meu time
que tenha capacidade de responder grandes perguntas na ciência e que isso traga dinheiro para a instituição. Por quê? Porque o dinheiro entra para a instituição. Então, a instituição pega uma boa parte desse dinheiro que o investigador pediu, por exemplo, para o NIH, que é uma fonte de financiamento estrangeira. Então, veja que essa leve mudança em que o dinheiro passa para a instituição tira um pedaço desse dinheiro e usa para sustento dela e melhoria das condições de trabalho do próprio professor. Então, um professor que ganha muitos projetos internacionais, né, lá nos Estados Unidos, no caso, nacionais, ele tem mais espaço, ele tem mais equipamentos, porque a universidade investe mais nele porque está dando dinheiro para essa máquina funcionar. E um país equivalente ao Brasil do ponto de vista de desenvolvimento econômico em geral, né? O Brasil está na frente ainda. É a Universidade da Cidade do Cabo, no caso da África do Sul. Ela faz a mesma coisa que a Universidade Americana faz. Ela contrata o profissional baseado na capacidade desse profissional em trazer recursos e trazer evidência científica para a instituição. Por quê? Porque ela, de novo, recebe esse dinheiro. Isso é um exemplo interessante para mostrar que o Brasil poderia pensar num modelo desse. Quais as razões que levam a gente não adotar esse modelo? Está aqui para a gente debater, mas é algo que poderia mudar bastante a maneira com que a gente faz ciência no Brasil, sem contar com os valores, né? A ciência brasileira do dia a dia, ela é barata, ou seja, os editais pagam muito pouco para o investigador. Tem editais abertos agora que, se você for dividir por cabeça de pessoa que pede, né, vai dar 15 a 20 mil reais no máximo, né, para desenvolver um determinado projeto ou um subprojeto. Então, os grandes montantes são disponíveis em situações muito especiais. Então, quais são os grandes problemas disso, né? Veja, houve uma grande reunião com reitores de universidades na USP há uns 2 anos atrás, e eles saíram com uma minuta bem extensa do qual é a problemática atual das universidades do financiamento científico, né? do suporte das atividades universitárias. A primeira questão, número 1, é financiamento, né? Então, essa questão que nós estamos discutindo hoje, ela é aberta e ela é um problema mundial. Como é que as universidades podem se sustentar, né? Isso envolve a ideia de internacionalização. Então, é aquilo que eu falei para vocês, a ideia de deixar o local e ir para o global e tentar visualizar melhor os problemas de grande impacto, no caso, na nossa área de saúde, de grande impacto na saúde da humanidade como um todo. A igualdade de gênero é um problema que está tentando ser resolvido, acesso de estudantes, vários tipos de acessibilidade diferentes, com diferentes situações especiais, desafio com novas tecnologias. E como é que eu universalizo essas tecnologias para uma otimização desses processos de ensino? O balanço entre a quantidade de pesquisa executada e a qualidade dessa pesquisa executada, e a gente tem esse cenário também no Brasil, para as métricas de performance são baseadas muitas vezes na quantidade mais do que na qualidade. Isso tem mudado historicamente, mas ainda persiste essa ideia. E aí a gente fala na área da ciência, a gente chama de salami science, que é você cortar publicação de vários artigos e várias contribuições de muito baixo impacto, mas que juntam, mostram que você é um grande produtor de conhecimento, e aí você tem o crédito por aí. E a ideia de multidisciplinaridade que está vindo cada vez mais forte, e os grupos de pesquisas mais bem-sucedidos são grupos totalmente multidisciplinares. O que a gente precisa, então, fazer para resolver esse problema? Renovar esses grupos, renovar a filosofia do financiamento de pesquisa, como é que ele funciona, com quem que eu entrego, como é que fica a prestação de conta, institucionalizar as interações que envolvem os professores, tem que ter um esforço institucional para que isso funcione, tá? Criar estratégias de obter financiamento internacional. Eu acho que a grande sacada, pelo menos foi a sacada que o meu grupo utilizou de maneira bem sucedida. Como é que eu busco fontes de financiamento no momento em que o Brasil
não tem. E focar em problemas de questões globais, né? Então, como é que a gente faz isso de maneira sustentada? A gente precisa fazer um diagnóstico situacional dos grupos de pesquisa. Isso pode ser feito a nível governamental, mas eu acho que institucional. Por exemplo, a ABM poderia fazer um diagnóstico situacional de grupos de pesquisa médica na Bahia, poderia ser a instituição a fazer isso, até pela multidisciplinaridade e pela multi-institucionalidade com que a ABM lida. Identificar o potencial de responder problemas globais de cada dessas instituições ou de cada grupo desses profissionais, mapear as interações necessárias dentro da instituição e entre as instituições, quem eu preciso juntar, que tipo de expertise eu preciso juntar, e acabar com essa ideia que tem que ser UFBA, que tem que ser Unifax, que tem que ser FTC, tem que ser ciência, e essas instituições têm que aprender a trabalhar mais juntas para fazer isso de maneira melhor. Criar uma identidade científica, coisas que as instituições geralmente ignoram. A instituição quer ser reconhecida pelo quê? Qual é a prioridade de investimento que ela precisa fazer? Que áreas vão ser bem mais sucedidas agora? Eu vou desenvolver primeiro e depois, quando eu estou capitalizado por causa dessas áreas, eu invisto em outras áreas estratégicas. Essa formação estratégica da identidade científica, ela é completamente ignorada na grande maioria das instituições acadêmicas brasileiras. E uma política de publicações, isso mais em instituições privadas, né, que a grande maioria das escolas médicas aqui no Brasil e aqui na Bahia, por exemplo, são escolas privadas. Então, como é que eu quero organizar isso, né? Pense como um financiador para dar dinheiro para um pesquisador, um grupo de pesquisa executar uma pesquisa. Um financiador ele tem que ter um mínimo de certeza possível que aquele investimento dele vai resultar em algum produto. E o produto básico da ciência é o artigo científico. Então, se a instituição não tiver uma política de publicações e um programa de fomento a publicações, ela não vai conseguir andar para frente nesse sentido, tá? Buscar fontes de financiamento de maneira mais ativa. Vou citar alguns exemplos daqui a pouco aqui para vocês e criar uma estrutura administrativa para receber verbas internacionais. Isso parece... E veja que se as instituições não assumem isso, as instituições acadêmicas propriamente dita, outras instituições poderiam assumir essa carga. A própria ABM também nesse exemplo. Então, o que a gente precisa? Preciso de financiamento internacional? Quais são os pré-requisitos? O que eu preciso fazer para receber esse dinheiro? Parece uma atitude banal, mas, na verdade, é o grande fator limitante da maioria das escolas médicas que eu tive a oportunidade de ter interlocução sobre esse assunto. Elas não têm preparo administrativo para receber fontes de financiamento internacionais, tá? São algumas fontes de financiamento que eu mapeei em 2001, que tem editais abertos, o CNPq está com edital aberto, o Ministério da Saúde também, tem o Serrapilheira, que está aberto agora para pesquisadores jovens de carreira, tem fontes de financiamento internacionais abertas, a Organização Mundial de Saúde tem programa de treinamento e desenvolvimento de carreira aberto agora para doenças tropicais, mas tem em outras áreas também. A ONU está com um programa aberto. A Wellcome Trust, que eu vou focar nesse exemplo, é algo que o Brasil, pelo menos nas instituições que têm acesso, elas ignoram bastante, mas é um mecanismo muito sólido de financiamento de carreira. A Fundação Gates tem modelos e modelos de financiamento de carreira. Você pode escrever uma proposta avulsa e mandar para eles, e é a sua capacidade de convencimento é que vai, no final, resultar num financiamento ou não, e vários outros exemplos aqui. A Wellcome Trust, eu deixei o site aí que vocês podem olhar depois. Ela tem um fundo europeu sediado lá na Inglaterra, que tem diversos esquemas de financiamento, desde a época antes de entrar na faculdade, durante a faculdade, após a faculdade, mestrado e doutorado, dá suporte adicional para a residência médica, compras de equipamento, reestruturação de instituições. Então, existe uma gama de produtos oferecidos pela Wellcome Trust que nós brasileiros, assim, na grande maioria das instituições, não tem acesso, nem sabe que existe e é fácil aplicar. E é menos burocrático do que
as fontes de financiamento americanas, por exemplo. Tá? Então, é algo a se pensar, existe isso, e eu acho que o que falta é um preparo administrativo e do profissional para ter coragem de aplicar para esses grants. Tá? Mas como é que, para você ser competitivo nesse financiamento, eu acho que a primeira ideia que você tem que tirar é que você tem que parar de olhar para o próprio umbigo, né? Então, essas fontes de financiamento internacionais, elas precisam ser convencidas de que aquele programa que ela está financiando tem importância. E um primeiro passo, talvez, para fazer isso ser mais claro, é mostrar que o problema não é só meu, o problema é global. E aí tem duas coisas que meu pai me ensinou que eu sempre falo para os estudantes aqui, nesse aspecto de como estruturar a minha carreira e o meu trabalho para ser mais competitivo. Acho que tem algumas noções importantes. Primeiro é que as coisas são o que elas são e não o que a gente quer que elas sejam. Ou seja, o financiador ele vai querer responder grandes perguntas para a humanidade, para a saúde humana. Ou você entra nesse esquema, ou você não entra nesse esquema. Então, você tem que saber abordar o financiador para isso. Né? São questões que precisam ser respondidas, então eu vou lá e respondo essas questões. Então, precisamos responder questões fundamentais para a humanidade e não aquilo que está na cabeça do cientista, como se fosse... Então, em vez de você pensar no seu problema que você quer resolver e depois tentar convencer da importância dele, o que você tem que ver é o que precisa ser respondido na saúde humana e como é que eu posso fazer isso. Tá? Esse é o ponto. Vou dar um exemplo da nossa fundação. A gente montou uma fundação pequena, hoje já trabalha em mais de 17 países, em que nós cobramos serviços de análise de dados e de análise de biomarcadores, pegamos esse dinheiro e investimos em carreira de jovens investigadores, fomentando a carreira desses meninos, desde pagar a universidade, salário, e dar uma condição básica para eles se desenvolverem em determinados cenários. Então, a gente tem alguns países da África, no Sudeste Asiático, e estamos entrando na América Latina, entramos no ano passado. A gente trabalha com uma série de assuntos, isso aqui é um mapa de palavras, né? Uma nuvem de palavras em que as palavras maiores são palavras mais usadas no nosso trabalho. Então, veja que são temas mais gerais, inflamação, diagnóstico, biomarcador. Então, nós vamos atrás de temas generalistas, mas que estão dentro do nosso expertise, que eu posso, então, dar minha contribuição de maneira mais sólida. A gente tenta, não vou perder muito tempo nesse slide, a gente tenta entender desfechos clínicos dos nossos pacientes a depender de tipos de suscetibilidade. Se eu posso ser suscetível a uma infecção, mas eu posso desenvolver doença ou não desenvolver doença, ou posso desenvolver uma doença grave e morrer. Então, o entendimento desses desfechos, a despeito de que patógeno seja, de que cenário infeccioso seja, é o cerne dos trabalhos que nós temos. Por que a gente fez isso? Porque nós vimos que essa fórmula é uma fórmula bem sucedida para adquirir esse financiamento e fazer com que a gente consiga trabalhar. E outra maneira importante que tem a ver com a próxima palestra é a maneira com que você vai tratar o dado. Então, já fizeram uma entrevista com o nosso grupo comparando os nossos estudos com o pointillismo, né? Que se você chega muito perto, você não vê bem o que está acontecendo, parece um caos de pontos, e quando você chega agora com uma distância maior, você vê a complexidade daquelas interações, e nós decidimos ter uma identidade gráfica nos nossos trabalhos para mostrar a complexidade dos sistemas biológicos de uma maneira que a gente achava que precisava ser feita e que não tinha sido feita ainda, né? Então, de novo, não vou entrar em detalhes, vocês podem ler depois aí, mas busque a sua identidade, não só científica, mas a sua identidade visual, tá? Que isso é importante para o financiador. Então, a ideia em vez de você ser minimalista, a ciência agora, ela continua seguindo uma ideia minimalista, mas
partindo de complexidades de sistemas em que, ao invés de eu medir agora uma concentração de um determinado marcador, eu vejo como esse marcador se relaciona com outras coisas e gera gráficos, como está aqui na minha direita, que são gráficos mais complexos. Bruno, oi. Rit, não, era só para a gente atentar o tempo agora aí e te pedir que na Rit. sequência passava. Ok. Então, eu só ia terminar aqui dizendo que é assim que a gente funciona. E estamos abertos à discussão de como melhorar o financiamento de pesquisa aqui na Bahia mesmo, e agradecer a possibilidade de conversar com vocês hoje sobre esse assunto. Obrigado. Muito obrigado, professor Bruno. Eu já passo a palavra ao professor Barral para dar continuidade com a sua palestra. Muito obrigado. Na sequência, teremos uma discussão. Bom, boa noite a todos, eu agradeço o convite, é um prazer, né, conversar sobre esses temas. A minha apresentação ficou muito facilitada depois da apresentação de Bruno, porque ele realmente colocou os grandes temas todos nessa perspectiva, né? Quer dizer, o que é que a gente tem que fazer para produzir ciência, e a publicação é uma parte disso. Então, na verdade, os problemas que ele trouxe aqui são realmente fundamentais para a gente pensar nesse tema, né, nesse aspecto. Então, claramente, facilitou muito, porque discutir só assim, a escolha de revista, eu teria que fazer uma introdução quase do tamanho do que Bruno fez, então, da apresentação que ele fez. Então, claramente, foi ótimo, e vocês viram a grande capacidade de Bruno nesse tema, né? Além de ser um excelente cientista, ele também apresenta muito bem, então, e gosta de apresentar, ele gosta de comunicar também, então isso é importante, cada vez mais, né? Então, basicamente, pegando esse gancho que Bruno fez tão bem, é pensar um pouco, eu vou também fazer uma apresentação aqui de alguns aspectos para facilitar a discussão. Nós temos como ter sucesso em publicar sua pesquisa, como escolher o periódico certo. Então, claramente, a gente precisa colocar isso num contexto. E como o Bruno falou um pouquinho, né, antes, a avaliação individual, ela tem uma perspectiva também da avaliação institucional. O que é que a sua instituição quer? Porque é muito difícil hoje, com os custos envolvidos em ciência, que essa publicação seja uma publicação assim, individual totalmente, algo que você faz com o seu recurso. Acontece isso, a depender, né, de algumas atividades, isso acontece. Mas o mais comum é que, na verdade, as publicações hoje resultam do trabalho de equipe. Então, basicamente, eu estava falando justamente dessa questão individual e institucional que Bruno já tocou. É muito difícil ter trabalhos completamente individuais, hoje são trabalhos de equipe e que envolvem um apoio institucional para que seja feito. Segundo, a gente tem que pensar também que o trabalho no campo da saúde é muito variado. Pode ser realmente essa ciência molecular, digital, etc., mas também tem todo o aspecto da saúde coletiva, tem todo o aspecto realmente de como você atua na área da saúde. E os trabalhos, então, são muito variados também. Isso não existe uma fórmula única, né, para se trabalhar. E os trabalhos, então, refletem muito características do campo. Então, isso também é importante que você entenda o padrão de publicação para que as coisas corram bem. Segundo, é que, na verdade, quando a gente fala em pesquisador no Brasil, a gente tem visões, às vezes, muito estreitas somente do avanço do conhecimento, quer dizer, os doutores mais do que os pesquisadores. Quer dizer, a gente relaciona muito o doutor com o pesquisador, na verdade, ou o médico, né? No caso, na nossa profissão também tem essa designação, no geral. Mas os doutores no exterior têm muitas facetas. Só para citar um exemplo, tem todo esse aspecto da comunicação científica, né? Que são pessoas que não necessariamente fazem muita contribuição para o avanço do conhecimento, mas são importantes para essa comunicação da ciência com a sociedade, que é realmente, no final das contas,
quem sustenta mesmo, né, é o apoio da sociedade por entender o progresso científico que garante o aporte de verbas. E quando a gente não se comunica bem, isso compromete o próprio financiamento à ciência. Então, na verdade, quer dizer, a gente tem que pensar que hoje no Brasil, como é que se avalia normalmente um pesquisador? São dois grandes critérios que são usados. Um é a formação do pessoal, né? Como o Bruno salientou, grande parte da nossa produção científica ocorre nas universidades. A gente não tem muitas empresas investigando, fazendo pesquisa. Então, é valorizado muito que você forme novos mestres, novos doutores para a sua avaliação. E a outro grande ponto são as publicações. Realmente, essa é o que a gente vai tratar mais aqui hoje. Então, essa avaliação da produção científica pelas publicações envolve alguns aspectos. Por exemplo, a gente bota muito peso na escolha da revista, mas é lógico que isso é importante, é o que a gente vai fazer, mas ao publicar numa boa revista, não é garantido que o seu trabalho vai ter muito impacto, que ele vai ser utilizado pela comunidade científica, que ele vai ser citado em outras publicações, mostrando que o conhecimento que você produziu foi importante para fazer outro avanço do conhecimento. Então, a revista, algumas vezes, não indica necessariamente a qualidade do trabalho. Em média, sim, é lógico. Quando você publica numa boa revista, a probabilidade de que aquele artigo seja bom é muito maior do que você publicar um artigo numa revista de menos prestígio, porque o processo de seleção é completamente diferente. As revistas que são muito respeitadas, elas recebem muitos artigos e elas selecionam os melhores. Há falhas, há trabalhos que não são tão bons que aparecem numa revista de qualidade, mas o mais comum é que a média dos artigos publicados naquela revista seja se ela é uma revista de alta relevância, alto reconhecimento da comunidade, ela é uma revista que publica, em geral, bons artigos. E você tem que evitar essa comparação dos campos de conhecimento. As revistas nos campos de conhecimento são distintas e o próprio tamanho do campo faz com que você tenha padrões de publicação e de citações das publicações distintos também. E o outro ponto, numa avaliação da produção científica de alguém, é saber a etapa da carreira. Você não pode comparar um jovem pesquisador que está iniciando sua carreira com alguém que já tem uma trajetória de longo tempo produzindo ciência, sem fazer os ajustes necessários, né? Então, é evidente que aí você tem que ver as publicações do último período, tem várias maneiras de você valorizar o pesquisador que ainda não tem um grande tempo de trajetória. E aqui esse é um artigo bem interessante, porque é assim, tipo um roteiro mesmo, né, para você seguir em várias publicações, e é um artigo que tem essa frase aqui que é muito chamativa, né? Publicar em revistas científicas que não são respeitáveis pode diminuir a credibilidade da sua pesquisa e limitar a sua carreira, pode até prejudicar. Se você publica muito numa revista predatória, nessas revistas que aceitam qualquer trabalho, desde que você pague os custos de publicação, isso, na verdade, acaba comprometendo o seu currículo mais do que valorizando. Se você realmente não tomar cuidado com a qualidade das revistas que você escolhe para enviar os seus artigos, isso pode afetar a sua própria credibilidade e prestígio no campo. Então, é necessário que a escolha da revista seja realmente feita com critério. E aqui é uma lista, né, de critérios que estão lá na revista, ou nesse artigo, que são o rigor científico, a qualidade editorial, o processo de revisão por pares, os aspectos éticos, os membros do conselho editorial, a reputação da revista e o modelo de negócio. Aqui, o modelo de negócio é muito relacionado, por exemplo, se a revista coloca os artigos em acesso aberto, ou se ela cobra pelo acesso. Então, tem várias coisas que você tem que estar atento para não prejudicar a divulgação do seu trabalho. Os direitos autorais e o copyright. Se a revista é indexada adequadamente,
Porque se você publica numa revista que não está indexada, vai ser muito difícil achar seu trabalho. Então, se o artigo não é encontrado nos sistemas de busca, evidentemente que você não vai ter o seu artigo muito citado, porque as pessoas não vão nem saber que você publicou. E o fator de impacto, que a gente vai falar um pouquinho mais, e essas operações aí é mais questões mesmo, por exemplo, tem revistas que aceitam o artigo e demoram muito para publicar, então isso prejudica muito, né, a divulgação do trabalho, e outras que são bem mais ágeis, bem mais céleres. Então, tem várias maneiras de você fazer uma escolha da revista. O interessante é que esse artigo, que são duas autoras que publicam, isso é interessante porque elas fazem tudo isso aqui, tem texto bem elaborado sobre tudo isso, sobre como escolher uma revista, etc., como avaliar uma revista. E esse artigo foi publicado numa revista que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Missouri Medical Journal, ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, não indicaria muito que elas usaram os critérios dela para escolher a publicação, porque está numa revista que eu só achei por causa do PubMed, porque senão eu nunca tinha ouvido falar nessa revista. E a outro aspecto é isso, quando você está falando, sendo avaliado, quando alguém está vendo a sua lista de publicações para saber da sua trajetória, é necessário que haja algo mais sofisticado do que somente a quantidade de trabalhos que você publicou. Então, se você publica 10, 20 artigos em revistas de muito baixo prestígio, revistas que não são conhecidas, que não têm muitas citações, isso não é igual, por exemplo, a um artigo publicado numa revista de elevado impacto. Então, se você publica numa revista de impacto assim, grande ou enorme, como a New England, etc., é lógico que isso não pode ser comparado com 1 ou 2 artigos de uma revista de muito menor impacto. Então, essa questão precisa ser levada em conta. Quer dizer, qual o fator de impacto da revista? E o fator de impacto é calculado com base nas citações, em média, que a revista recebe 2 anos após a publicação. Quer dizer, então, o fator de impacto tem uma fórmula específica, quer dizer, de avaliar quanto da publicação, quanto dos artigos publicados naquela revista foram citados num período de 2 anos. Então, significa que esse fator de impacto ele deveria ter uma extensão dizendo de fator de impacto em 2 anos, para ficar isso bem claro, mas isso não é usado. Então, e a gente vai ver por que eu estou falando isso. E o número de citações do artigo, porque como o fator de impacto é a média da revista, significa que naquela revista, vamos dizer que a revista que você publicou tem um fator de impacto de 10. Significa que os artigos publicados naquela revista tiveram 10 citações no período de 2 anos, em média. Ora, se isso é uma média, você tem que ver como é que está o desvio também dessa média. Porque pode ter artigo que só foi citado 1 ou 2 vezes e outros que foram citados 20, 30 vezes. Então, claramente, o seu pode estar no grupo de 1 ou 2 ou pode estar no grupo de 30, 40. Então, não é só o impacto da revista que importa, mas também saber as citações que o artigo recebeu quando você está avaliando essa qualidade. E tem formas mais sofisticadas de você fazer comparação disso, relacionando com esse fator H, que ele entrou muito em moda e agora está um pouco mais em declínio, que é, na verdade, você saber o número de artigos que você tem com muitas citações. Isso não vou entrar no detalhe do cálculo, mas significa que se você tem um artigo que foi citado 1000 vezes, mas é o único artigo seu que é citado, o seu índice H vai ser 1, embora tenha 1000 citações naquele artigo. E se você publicar 10 artigos com 100 citações cada um, ou que você teria os mesmos 1000 citações, né? O seu fator H seria de 10, porque os seus 10 artigos tiveram mais de 10 citações. Então, isso é uma forma de você não valorizar muito as pessoas que publicam uma coisa boa ou 2 coisas boas, mas não tem uma consistência nessa publicação. Então, isso valoriza mais a sua regularidade
em publicar material que é utilizado por outros pesquisadores. O índice H eu não vou entrar em detalhe, então, e claramente você tem que escolher bem esses indicadores. Por que eu chamei muito a atenção dessa questão de que o fator de impacto é um fator de 2 anos? Porque esse é um estudo que foi feito, publicado em 2018 na Scientometrics, em que mostra que os artigos têm padrões de publicações que dependem da área, dependem de vários aspectos, mas tem artigos que realmente são citados logo após a publicação, eles começam a ser citados. Você vê que esse daqui, ele teve citação, em um ano ele teve mais de quase 10 citações. E outros que, na verdade, mas que depois decaem, né? E tem outros que têm um padrão de reconhecimento mais lento. Então, eles não são muito citados logo que são publicados, mas que depois eles têm um período de reconhecimento. Isso pode significar muitas coisas, não é simples você fazer a interpretação disso, mas algumas desses artigos que não foram publicados logo, ou não foram citados logo, são citados depois, isso pode se dever a serem artigos muito inovadores que não foram percebidos claramente quando foram publicados, e eles podem até ser mais inovadores do que alguns que tiveram citações muito cedo. Então, na verdade, estão se começando a fazer todo esse tipo de maior sofisticação nessa análise de como você avaliar a sua trajetória, né? Então, tem esses beam plots que na verdade, você vê nos seus artigos como é que eles se situam em relação a vários aspectos, né? Em que percentil em relação à publicação, porque aí você vê, por exemplo, aqui é um pesquisador e aqui é outro pesquisador. Eles diferem no número de artigos, né? Cada linha dessa é um artigo, e depois você vê também o percentil em que eles foram publicados, que aquele seu trabalho, publicado em 2013, desse pesquisador 2, se ele foi de alto impacto ou se ele foi de mais baixo impacto. E o percentil das revistas. Então, você vê que esse pesquisador ele publica bem em várias revistas, né? Ele está com muitos artigos aqui de alto impacto. Mas, evidentemente, alguns dos artigos que ele publica em revistas boas não têm tanto impacto quanto outras. Então, isso começa, na verdade, também essas scatter plots que são relacionando o impacto do paper com o impacto da revista, mostrando que, em alguns casos, as suas maiores citações estão em artigos publicados em revista que são de alto impacto, mas nem sempre. Por exemplo, aqui você tem uma revista que acaba tendo um impacto menor e foi uma revista de alto impacto que tinha. Essas coisas não são tão claras. Em alguns indivíduos, você tem uma concentração muito grande de trabalhos que são publicados em revistas de alto impacto e tem muitas citações, mas você começa a ver os padrões. Um outro aspecto que é muito importante em várias áreas, e na área médica isso é muito conhecido, é que tem uma diferença entre você calcular o fator de impacto e você saber o reconhecimento que a comunidade dá àquela revista. Então, eu peguei esse gráfico desse artigo, que é da área de psiquiatria, mas não importa, porque é, na verdade, uma análise... existe esse tipo de análise em outras áreas também e tem resultados semelhantes. Você vê que, na verdade, aqui você tem, em geral, tem uma relação entre quanto maior o fator de impacto, maior o reconhecimento pela comunidade. Mas tem algumas revistas que dissociam disso. Por exemplo, aqui o JAMA, que é uma revista muito conhecida, né? Isso aqui é log do fator de impacto, não é o fator de impacto mesmo, 4,5. Mas o JAMA, ele tem um fator de impacto grande, mas o reconhecimento dele na comunidade não é proporcional ao que você esperaria pelo fator de impacto que ele tem. Enquanto o British Medical Journal, ele tem mais reconhecimento do que fator de impacto calculado. Então, essas dissociações acontecem, e o que significa que você tem que fazer um julgamento se o seu artigo é apropriado para uma revista tipo BMJ ou o JAMA, você deve mandar para esse artigo e não somente se basear no fator de impacto da revista. Então, você vê aqui o British Journal of Psychiatry, é altamente respeitado e tem um fator de impacto que não é assim, tão grande
como que justificasse isso. Então, tem essas dissociações também que a gente deve pensar. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque, às vezes, a revista opta por publicar artigos que não são necessariamente artigos ultra avançados, mas são artigos de muita importância para a prática médica. Então, eles acabam tendo um reconhecimento de mostrar assim, trabalhos que têm uma aplicação mais de uso mais imediato da informação, algo mais relacionado mesmo com a prática, e as outras revistas podem estar mais trabalhando em áreas de muito avançadas que não recebem tanto reconhecimento da comunidade imediatamente. Então, claramente, esse padrão nos mostra que a gente tem que evoluir para algo muito mais sofisticado do que somente usar um ou dois indicadores. No nosso campo, você precisa de um perfil multidimensional. Você tem um impacto na prática clínica, você tem um impacto na educação em saúde, no serviço de saúde, pode ser na produção de produtos que são patenteáveis, né? Tem vários colegas nossos, médicos, que trabalham muito em áreas de desenvolvimento de produtos que são patenteáveis. Tem citações em guidelines que têm um peso enorme, né, na conduta médica. Então, não é somente o padrão tradicional dos físicos, por exemplo, que é basicamente produção de conhecimento avançado e citação em outros artigos científicos. A nossa área é muito mais variada e em citações em política de documentos. Por exemplo, um colega nosso, aqui do Brasil, não aqui da Bahia, mas um colega nosso publicou um artigo, mais de um artigo sobre hanseníase, mas principalmente um deles sobre uma forma mais rápida do tratamento, que acabou mudando a política de tratamento da hanseníase mundialmente. Foi adotado pela OMS, estimulado de uso. Então, esse artigo ele não foi tão citado assim, porque não é muito grande a comunidade que trabalha com hanseníase. Então, não tem nem como ter tantas citações como alguém que trabalha em AIDS ou que trabalha em Covid. Então, esse artigo ele pode não ter tido tanta citação, mas ele teve um impacto mundial no manejo de pacientes. Então, quando você valoriza um pesquisador na área médica, isso não pode ser assim, descartado porque não foi muito citado. É lógico que um artigo que tem um impacto desse tipo foi muito citado, mas não é tão citado quanto outro artigo que não teve tanta repercussão na prática. Então, o que eu quero dizer é que, se a gente quiser fazer uma avaliação adequada das pessoas, a gente não deve ter um índice só. A gente deve ter uma visão mais clara do que é que a instituição quer. E aí eu volto àquele ponto que Bruno falou. As nossas instituições veem a pesquisa ainda como um diletantismo. Você faz o que você quer, mas a instituição não entende bem, não valoriza aquilo, não se apropria daquele aspecto. Então, claramente, isso é importante. Quer dizer, se você tem alguém, e principalmente um conjunto de pessoas que age, que atua em diferentes áreas, isso faz com que elas passem a ser muito mais reconhecidas pela comunidade e pela sociedade do que somente trabalhar num determinado campo. Eu vou passar rápido, porque é só para mostrar isso que a gente estava falando, que a gente parte de questões e problemas, tem um avanço de conhecimento, se ele é válido, pode ser para um aspecto muito prático, né, de terapêutica, medical devices, etc., mas ele pode não ser muito prático e ter benefícios sociais, ou ele, na verdade, ser um artigo ruim, que depois vai ter que ser retirado por erros ou por falta de reprodutibilidade. Então, tem muitos aspectos que dependem de recursos, né, de tempo, de dinheiro e de pessoal capacitado. E um outro artigo muito interessante, que publicado mostrando que, na verdade, o investimento que tem sido feito em ciência não se reflete tanto num avanço em outras áreas. Aqui eu vou passar rápido sobre isso, mas é o seguinte, aqui, pegando nessa ideia aqui, isso aqui é o tempo de 65 a 2010, e nessas barrinhas aqui laranja é o que apareceu de conhecimento novo. Aqui você tem em cima, nesse azul mais claro, o aumento do número de cientistas. Então, nesse período de 65 a 2010, avançou o conhecimento muito menos do que avançou o número de cientistas e o orçamento do NIH. Então, você passou, na verdade, a gastar muito mais para financiar uma base que não estava se expandindo de conhecimento proporcionalmente.
Então, se você pegar o conhecimento acumulado em geral nessa faixa laranja, que não é, você vê que tem um conhecimento que cresceu, mas os novos produtos, realmente, novas entidades moleculares, não cresceram tanto. Tem muita coisa aqui que é trabalho, mas que não é uma descoberta, algo novo radicalmente. E esse, talvez, no painel aqui à direita, ele relaciona vários desses aspectos com expectativa de vida. Então, você vê que entre esse período de 65 a 2010, houve um aumento de expectativa de vida, mas isso não se correlacionou com o avanço de um período para outro. Quer dizer, a linha do avanço cumulativo não mostra uma acumulação, não, a acumulativa é esse, né? Então, na verdade, aqui você nota que a linha fica mais ou menos com variações, mas sem um crescimento proporcional. Quando você vê relação em unidades por conhecimento, você tem que, na verdade, está tendo menos relação do que antes, é quase uma relação inversa. E a mesma coisa em relação ao financiamento da NIH, quer dizer, você está gastando muito mais dinheiro para produzir um conhecimento que não está, na verdade, acompanhando esse salto. Então, isso é importante, são outras formas, né, de avaliação da ciência que a gente não está tão acostumado. Então, essa publicação, que é interessante, é uma publicação do Emble Reports, nesse tema de ciência e sociedade, medida do impacto social da ciência, da pesquisa. Então, queiram os cientistas ou não, os aspectos de impacto social da sua pesquisa são um fator extremamente e crescentemente importante em atrair o financiamento e o suporte à pesquisa básica. Então, a gente tem que, na verdade, começar também nas nossas instituições a valorizar esse outro tipo de impacto também. Bom, se vocês passaram por todos os problemas que Bruno falou e mais esses que eu acrescentei aqui agora, essa é uma lista que é publicada também de como você selecionar uma boa revista. Tem artigos, por exemplo, como essa Jane, tem sites, né, que você bota lá o seu abstract e ela sugere alguns artigos, algumas revistas que devem estar apropriadas para isso. A Elsevier, que é a maior editora científica mundial, ela tem algo muito parecido com isso, que você bota lá o seu artigo e ela vai procurar a revista, por inteligência artificial, procurar a revista que provavelmente está melhor adaptada para aquilo, ou quais as revistas mais próximas. Então, tem vários aspectos que ajudam você a escolher a revista certa, ou pelo menos a mais apropriada, aparentemente, caso você não tenha ainda uma decisão sobre isso. Então, aqui fechando, a escolha do periódico e dos indicadores de avaliação depende dos seus objetivos. Você quer, na verdade, ter um impacto mais na clínica, você quer um impacto mais no avanço do conhecimento, na política. Então, tem vários aspectos, não só os seus objetivos, como os objetivos institucionais. A avaliação individual deve ser tomada na perspectiva dos objetivos do grupo, da instituição. A vantagem na utilização variada de parâmetros, não pode ser um parâmetro só institucionalmente, quer dizer, para um indivíduo, se ele é muito focado, um parâmetro pode resolver, ou poucos parâmetros podem resolver, mas para uma instituição não pode ser um parâmetro, não deve ser um parâmetro só. E devemos esclarecer sobre o impacto que desejamos para o avanço do conhecimento científico e sua utilização. E não existe uma fórmula igual para todas as instituições. As instituições têm que ver o que elas realmente desejam fazer, né? Qual é o perfil que elas querem, qual é o impacto, como elas querem ser reconhecidas na sociedade, é o que deve orientar o sistema de avaliação. Então, eu paro por aqui para a gente ter um tempo, né, de conversar um pouco, mas eu acho que a ideia principal é essa. Tudo em ciência é complexo e a escolha da revista não é tão simples assim.
Boa noite. Bom, desculpe aqui houve uma falta de luz aqui em toda a rua da Associação Baiana de Medicina, e aí a gente caiu a luz e por isso a gente precisou da ajuda dos colegas aí, certo? Dr. Hitch já está... Vou passar de novo para o Dr. Hitch para coordenar a mesa e chamar os debatedores. Dr. Hitch. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, dando continuidade, nós temos aí algum tempo, aí uns 15 minutos para dar continuidade aos nossos debates. Eu gostaria, sem mais, de apresentar aqui à minha direita o professor doutor Birajara, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina. Um pouco aqui à minha esquerda está a professora doutora Adriana Latado, também professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, e a professora doutora Ana Marice Ladeia, professora adjunta da Escola Baiana de Medicina. Eu vou passar, então, a palavra, começando ali da esquerda para a direita, nós vamos fazendo aqui um bate-papo, algumas perguntas. Se vocês da plateia também tiverem perguntas, coloquem aqui no chat, por favor, que nós vamos endereçar os palestrantes. À minha esquerda, a professora Adriana. Pronto, agora todo mundo me ouve. Boa noite a todos, obrigada pelo convite para participar e quero parabenizar aí as excelentes apresentações do professor Bruno, que eu tive o prazer de conhecer hoje, professor Barral, que é meu professor, todas muito bem esclarecedoras. Queria dirigir uma pergunta inicialmente ao professor Bruno, que embora tenha tido cuidado de falar, né, de que estaria fazendo uma apresentação mais palatável, eu achei uma apresentação bastante ampla. Quero parabenizar mesmo, achei de uma forma simples, ficou muito claro, tem vários pontos complexos aí. E a pergunta vai assim para uma coisa que lá na universidade, dentro do hospital universitário, onde eu atuo mais nesta área da gestão da pesquisa, mas dentro da faculdade também, é o relato constante de muita burocratização nos processos de submissão de pesquisa no Brasil, né? Os pacotes regulatórios, as particularidades aí contratuais de cada universidade. O Hospital das Clínicas da UFBA hoje está na rede ABSEC, tem 40 hospitais sob sua gestão, e a gente vê uma heterogeneidade muito grande nesse processo, mas a reclamação é constante. Então, nos multicentros internacionais, envolvendo a Anvisa, a Conep, como é que você vê isso e naquelas várias feridas que você tocou aí da dificuldade de avanço do conhecimento, numa situação comum mesmo dentro das universidades? Olá, tudo bem, professora? Eu acho que é bem simples a resposta disso. Veja, não é nada... Eu trabalho, professora, em 17 países diferentes, tá? Então, eu tenho acesso a questões regulatórias na Índia, na África do Sul, na China, enfim, vários países africanos. Uma coisa que eu posso falar com toda certeza é que, comparando a questão regulatória do Brasil com esses outros países, não tem nada de absurdo diferente, tá? Então, o que eu acho que há é um despreparo institucional para lidar com as demandas administrativas, e isso acaba muitas vezes caindo em cima dos investigadores. Então, em vez da instituição ter um preparo administrativo para lidar com essas questões burocráticas, o investigador agora, além de ter a ideia de fazer o projeto, de escrever, ele tem que ir atrás de fazer todas essas nuances burocráticas que consomem o tempo dele. Então, quando eu falei lá uma das dos slides em que deve existir uma decisão institucional, né, para decidir sobre o comprometimento, até onde nós vamos, isso envolve a estruturação administrativa dessas instituições. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou dizer o nome de instituições, mas tem uma instituição que quer melhorar o controle sobre a produção de produtos, né? Produção de patentes em uma determinada instituição de pesquisa. Só que os profissionais dessa secretaria não sabem inglês.
e os contratos de MTA, de transferência de tecnologia e de conhecimento, que perpassam as conversas administrativas entre as instituições, ficam na mão desse pessoal que não sabe inglês. Então, como é que isso funciona, né? Então assim, se você, então o que há uma análise superficial, assim, para responder rápido, há um despreparo das instituições sobre os aspectos administrativos. Queremos que a nossa instituição rode ensaios clínicos, nós teremos que ter secretarias regulatórias ali dentro, e eu tenho que capacitar o meu pessoal para isso. Não é só eu ter um profissional como o professor Ritt, por exemplo, ou o Nivaldo, que tem experiências em rodar ensaio clínico, não é só ter esses profissionais na instituição que vai me garantir que eu consiga fazer isso de uma maneira bem efetiva e consiga capitalizar em cima disso. Então, o que eu acho é que falta um planejamento dessas instituições que queiram executar isso, e no final acaba caindo para o investigador interessado em ter que fazer todos esses passos. Isso é um gargalo fundamental em que a gente olha em outros países, como a África do Sul, e a gente não observa esse problema. É um problema brasileiro. Entendeu? Ótimo. É mais ou menos isso mesmo. Obrigada, Bruno. Excelente, professor Bruno. Vamos passar agora a palavra para a professora Ana Marice Ladeia, fazer suas perguntas, questionamentos. Boa noite. Eu queria agradecer o convite à ABIME e, mais uma vez, parabenizar Bruno e professor Barral, né, pelas excelentes palestras. Foram momentos muito de muita reflexão, né, para quem está ouvindo, porque realmente, como disse a Adriana, mexe em muitos pontos e que, às vezes, a gente se recusa, de certa forma, a encarar, porque realmente é muito difícil. Bruno, a gente sabe muito bem da sua capacidade, né, como pesquisador, e o grande potencial que você tem para captar recursos. Na sua apresentação, teve um slide que achei muito interessante, que é aquele slide que você fala da profissionalização, né, do indivíduo que começa a jogar bola e faz aquela comparação com o jogador profissional top. E que aí é um caminho que as pessoas começam para poder chegar, e a gente sabe que dinheiro, né, acaba atraindo mais dinheiro, e quem não tem chance, às vezes, realmente não consegue chegar lá, porque não teve esse aprendizado. Então, eu perguntaria para você quais, assim, a gente sabe que tem um monte de estudante aí ouvindo a orientação, tem gente jovem saindo, entrando no doutorado. Qual seria, assim, 4 diretrizes básicas que você orientaria para que o indivíduo seja realmente um pesquisador competitivo do ponto de poder captar recursos, não só em agências nacionais, mas também em agências internacionais? Uma pergunta um pouco mais difícil, Ana. É um prazer sempre conversar contigo. E as perguntas da Ana sempre são bem diretas. É o seguinte, é muito difícil isso, mas eu acho que eu tive uma conversa com estudantes da Baiana essa semana, e também do meu grupo, que envolve outras instituições, sobre escolha de carreira e planejamento de carreira. Na nossa classe, né, na nossa classe profissional na medicina, o que a gente nota é que, se a gente olhar para os nossos estudantes, há uma falta de planejamento de carreira deles, né? Então, em geral, o estudante começa a tatear e tentar decidir o que quer no final do curso, e que já passou a maior parte do período na academia, que ele poderia ter aproveitado aquilo para se testar e ver os limites, ver o que ele gosta. Então, nessa fase, se você está na faculdade de medicina, o que você tem que fazer é um planejamento da sua carreira. E eu vou falar isso porque eu fiz isso. Então, e aí o meu orientador está aqui para comprovar isso. Então, desde o início, eu identifiquei uma área em que eu gostava, e eu acho que a gente tem que ser um pouco menos romântico nisso. A área em que eu tenho maior probabilidade de ser bem-sucedido é a área em que eu sou bom naquilo. Então, não adianta eu querer ser eu querer ser um super bem-sucedido numa área em que eu não sou bom. Então, acho que o autoconhecimento é o primeiro passo dessa diretriz aí de 4. Você tem que conhecer as suas características, os seus limites, e ser honesto com você mesmo, equalizar
o ego que você tem e a vontade com a competência que você precisa para atingir aquilo ali. Acho que é o primeiro passo. Existem exemplos de sucesso de pessoas de neurocirurgiões, pediatras, de todas as especialidades médicas, tem exemplos de grandes sucessos de médicos cientistas, né? Outra coisa é que, se você quiser ser um cientista de alto rendimento, você tem que entender que isso leva tempo e isso leva um treinamento específico nisso. Então, você precisa saber inglês, porque a ciência é internacional e é em inglês. Você precisa dedicar tempo no entendimento de inglês técnico, tá? E a sua capacidade de ser claro nas suas ideias e ser entendido nisso, e sua capacidade de convencer no seu ponto de vista. Então, treinamento em oratória, treinamento em escrita científica, o inglês é importante, e isso faz parte de um planejamento de carreira. Não adianta você ignorar isso tudo e lá na frente você precisar disso para ser um pesquisador de alto rendimento. Outra coisa que eu acho que precisa ler bastante artigos na área de que você tem interesse, porque ao ler artigo, você tatear os artigos, você sabe o que a área determinada, específica que você estuda, espera que você faça. E eu digo isso para os estudantes: estudem as revistas que vocês vão submeter os artigos. Isso foi algo que eu aprendi com o meu orientador também. Como é que uma revista gosta daqueles artigos? Qual é o linguajar que ela usa? São aspectos que a gente ignora. Não adianta você só escrever um artigo e mandar para a revista e querer que a revista goste daquele artigo. É sua obrigação, é igual aquela relação com o financiador, de convencer a revista que aquele seu trabalho vale a pena ser publicado nela. Então, então já falei aqui algumas dicas, mas eu acho que de maneira última, assim, o que é mais importante é você estar confortável numa área, aprender a área, conhecer a área, quem são os cientistas tops dali, como é que eu me conecto com eles, e ter a ideia de que, se você quer ser um pesquisador de alto rendimento, e isso inclui financiamento internacional, você tem que jogar o jogo da ciência internacional. Isso envolve passar um tempo lá fora e ver como funciona. Eu sei que é difícil, nem todo mundo tem abertura para ir para fora, mas se você quer chegar nesse nível, você precisa ter a experiência internacional para fazer isso. Então, são coisas difíceis, mas comecem, né? Se você é um estudante e não sabe o que fazer, você tem que ter um planejamento e ir atrás das pessoas. Bate na porta das pessoas, e as pessoas vão ajudar você a se situar, a se avaliar e discutir que chances possíveis tem. Toda semana tem estudantes de instituições diferentes, Ana, que chegam para mim para perguntar como é que eles poderiam receber bolsas ou ter oportunidades outras em pesquisa, e aí a gente conversa. Então, acho que tem abertura, existem, além de mim, uma série de outros pesquisadores, o professor Barral é um, vocês estão outros também com experiências distintas nas áreas e que podem ajudar esses estudantes a ter um direcionamento. Agora, só fazer o curso de medicina sem nenhum tipo de planejamento e, de repente, esperar que o inglês apareça, que a experiência apareça, que o conhecimento das revistas apareça, isso não aparece de um dia para o outro. Isso é construído e precisa de planejamento. O que eu noto hoje é que as gerações de estudantes que nós temos, na grande maioria delas, eles não têm esse drive de fazer um planejamento de carreira durante a graduação, o que infelizmente, mas a gente discute bastante com os estudantes, porque existem, obviamente, exceções aí e estudantes com interesse científico espetacular. Obrigada, Bruno. Quando a gente ouve você falar, a gente algo que parece difícil, parece que existe um caminho a ser seguido, entendeu? E você, eu acredito, é a prova viva, né, de que esse planejamento realmente funciona, porque você disse, foi isso que eu fiz. Então, eu acho que é um bom exemplo para os estudantes aí se espelharem. Obrigado, Ana. Obrigado. Excelente. Lembrando a todos que temos aí a ferramenta do chat ou do QA, onde vocês podem postar alguma pergunta. Eu passo, então, a palavra ao professor Birajara para tecer seus comentários, fazer seus questionamentos. Professor Birajara. Obrigado, Rich. Queria primeiro agradecer a oportunidade da ABM de poder debater pesquisa científica. A gente precisa cada vez mais de eventos como esse. Queria uma pergunta para o professor Barral. Primeiro, eu gostei muito das apresentações. De forma prática, professor, eu vejo assim, que os estudantes, em geral, até mesmo os pesquisadores,
tem uma dificuldade de ranquear o seu artigo de acordo com a revista a ser escolhida. Então, muitas vezes, a pessoa fica sem saber, será que eu vou enviar meu artigo para uma revista de alta reputação, de médio impacto, para uma revista nacional? Como é que, qual a melhor maneira do pesquisador, do estudante, poder fazer isso? Eu vejo que falta muitas vezes, a figura do pesquisador sênior, que poderia ajudar nesse sentido. Eu queria ouvir sua opinião. Tem microfone. Obrigado. Eu acho que aí entram vários fatores, mas claramente ter um membro sênior que tem mais experiência nisso ajuda bastante, mas o outro caminho é realmente se você... Que revistas você lê, onde você sente que aquele trabalho ficaria mais semelhante àqueles outros que são publicados? Porque cada revista tem um certo padrão, né? Tem um padrão não de redação, mas padrão de tipo de artigo. Quer dizer, são artigos que precisam de muitos pacientes, precisam de uma investigação muito avançada, ou é mais uma questão nova que está sendo tentada, mostrada um avanço. Então, as revistas têm um padrão assim, do tipo de artigo que elas publicam. Então, a primeira coisa é enquadrar, né, realmente essa questão dos dados que você tem, a solidez dos dados. Hoje em dia, para publicar numa revista realmente de grande impacto, falando aí de New England, Lancet, etc., o que aparece na revista é um terço, quase, ou menos, do que você tem que mandar de dados para serem analisados, que ficam como dados suplementares, porque a exigência dessas revistas para você comprovar suas afirmativas é enorme. Você tem que fazer subanálise, análises complementares, que não necessariamente aparecem. Então, para esse tipo de revista, você precisa de um grupo muito forte, muito sólido, que produza dados de uma forma muito sistemática. Mas tem excelentes revistas de relevância clínica, que são muito utilizadas pela comunidade, etc., que continuam com um padrão de publicação que é um trabalho bem feito, com o número de pacientes ou de amostras que seja necessário para comprovar, que tenha uma estatística bem feita. Então, eu acho que tem muita revista, e isso vai depender do prestígio da revista, do perfil, e realmente essa possibilidade. Agora, na dúvida, esses sistemas que eu citei ali no final ajudam a identificar revistas que têm um perfil parecido com a sua publicação. Mas um outro ponto é isso. Na dúvida, é melhor tentar uma revista, desafiar um pouco, quer dizer, colocar isso numa revista mais forte do que você imagina, porque só tem duas opções: ou eles devolvem, ou eles analisam, ou eles não aceitam, ou eles analisam. Se eles devolverem rápido, você já manda para outra. E se eles analisarem, o indivíduo já recebe boas críticas de uma revista de qualidade, então isso ajuda a aperfeiçoar o trabalho para mandar para outra revista. Então, eu acho que a tendência assim, de publicar numa que você é muito seguro que vai aceitar não é muito boa, porque isso dá muito... assim, você já relaxa um pouco e manda para uma revista mais fraca, achando que vai ser mais fácil publicar. E né? Mais fácil publicar mesmo. Mas você nunca se desafia a crescer nas publicações com maior impacto. Excelente. Muito obrigado, professor Barral, professor Bruno. Eu queria saber da mesa se alguém tem algum questionamento a mais, alguma pergunta a mais aos nossos palestrantes ou algum comentário. Professora Ana, professora Adriana, professor Birajara, eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta e aí passamos a palavra para o nosso presidente César para encerrar na sequência o evento. Mais uma pergunta curta e seguimos. Boa noite, eu vou fazer uma pergunta para o professor Barral. Em relação à integridade científica, né? O senhor falou dos dados suplementares, que muitas revistas exigem, alguns exigem até o banco de dados, e hoje tem se exigido também a publicação de protocolos de pesquisa. Considera-se como a publicação de protocolo de pesquisa algo
que demonstra a integridade da sua pesquisa, é uma forma de você seguir a pesquisa adequadamente, a solidez do grupo, né, a ética. Então, a minha pergunta assim, em relação à publicação de protocolo de pesquisa, devemos seguir os mesmos, digamos, as mesmas diretrizes que para o artigo original que vai derivar desse protocolo? Essa é uma tendência, obrigado, Ana, é uma tendência realmente assim, cada vez mais esses protocolos também ficam muito sofisticados e eles denotam muitas decisões que você fez da escolha, né? Características, o que é que você deixou de fora, o que é que você inclui no grupo. Então, isso ajuda muito outros pesquisadores a não só cotejar com seus dados, mas também no planejamento de uma nova pesquisa. Então, antigamente era inimaginável, né, publicar um protocolo, era algo bem mais... Hoje em dia, não, pelo contrário. Grande parte desses estudos observacionais, em que a necessidade de controles é muito grande, o plano estatístico deve ser divulgado antes de você, na verdade, começar a análise. Você tem que é algo que a gente estranha de início, mas é a mesma coisa com o ensaio clínico. Você tem que divulgar tudo, como é que você vai classificar de sucesso ou falha, etc., tudo o que é desfecho principal ou não. Isso tem que estar antes de você saber os seus dados, porque é isso que faz com que você tenha claro o que você estava procurando e saber se você encontrou, e não depois você fazer uma recuperação de dados, que também é válida algumas vezes, mas para puxar uma outra investigação, e não necessariamente para tirar uma conclusão a partir daquela. Então, eu acho que isso está indo para outros campos, quer dizer, o mesmo rigor que foi inicialmente aplicado nos ensaios clínicos, agora está indo também para estudos observacionais. Você tem que indicar o seu plano estatístico e dizer como é que você vai dizer se teve sucesso ou não, antes de você realmente fazer a investigação mesmo. Então, eu acho que essa questão do protocolo vai ajudar muito no futuro, porque decisões tipo eu vou considerar um teste positivo até 20 dias ou 30 dias, isso pode modificar muito o resultado de alguma coisa, e só tendo detalhes do plano, alguém vai saber por que você encontrou e outra pessoa não encontrou. É porque essa pequena diferença no prazo que você deu para ter um teste positivo ou negativo pode ter mudado e ter deixado de ser significante num dos grupos e não no outro. Então, esses detalhes realmente só aparecem quando o protocolo é divulgado como detalhe, né? E não somente uma citação, como é usual no artigo. Isso é uma coisa mais simplificada. Então, ou ele vai como suplementar, que hoje em dia chega a ser bem maior do que o que está na revista, ou ele vai para uma revista mesmo apropriada de protocolo. Obrigada. Então, eu acho que é necessário. Eu acho que dá mais trabalho, né, cada vez. E a gente sofre mais com isso aqui no Brasil, porque, como o Bruno salientou, a gente não tem suporte institucional. O financiamento da União Europeia é um financiamento complicado, muito mais burocrático do que o americano. Mas as universidades todas se prepararam para isso. Tem grandes escritórios para ajudar o pesquisador a captar o recurso e executar o projeto. Então, se a gente não evoluir nisso aqui no Brasil, de institucionalizar mais e dar um suporte institucional, isso bate no teto. Quer dizer, o pesquisador tem que ser administrador, secretário, e pesquisador e professor. Então, não dá tempo de fazer tudo bem, né? Excelente. Muito obrigado mais uma vez, professor Barral, professor Bruno Bezerril. Tivemos uma excelente discussão. Eu queria parabenizar todos os participantes do debate. Além das apresentações, foram excelentes, discussões também riquíssimas, e dessa forma nós encerramos com a chave de ouro o terceiro e último dia do Congresso ABM. Eu passo então a palavra ao nosso presidente da ABM, Dr. César Morim, para fazer o encerramento do evento, e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado. Dr. César. Bem, apesar do problema de hoje, essa falta de luz, que não foi só aqui na associação, foi na rua toda, certo? Mas com a ajuda da tecnologia e de nossos convidados que começaram esse evento, certo? Tão brilhante como foram os dias anteriores. Então, eu fiquei muito satisfeito realmente. Quero aproveitar para agradecer ao dia de hoje
professor Dr. Dudu Bezerril, o professor Dr. Manuel Barral, a professora doutora Adriana Latado, a professora doutora Ana Maria Ladeia e a professora doutora Birajara Barroso. Como eu estava na hora que fui interrompido, também não posso deixar de aproveitar e agradecer nesse final as pessoas que ajudaram a esse congresso com tanto sucesso, com a escolha desse tema que foi realmente brilhante e pelas palestras brilhantes que vocês viram. Então, quero agradecer à Rede Mater Dei, ao Cicobi Credicom, ao Guia Médico, ao Laboratório SEIB, ao Leme Imagem, ao IBPP, que é Proteção e Soluções Profissionais. Agradeço também, como todos os dias, ao Instituto Quintanilha e principalmente às ligas de medicina que estavam conosco nesse congresso, que foi a LAUF, que é a Liga de Oftalmologia, a LBI, a Liga de Infectologia, a LACMED, que é a Liga de Clínica Médica, e a LAMEL, que é a Liga de Medicina Legal. Agradeço também ao nosso apoio científico e à nossa educação permanente, são 2 departamentos que, sem dúvida nenhuma, ajudaram esse congresso. Quero também deixar aqui um agradecimento muito especial a toda a nossa diretoria. E, ao falar da nossa diretoria, deixo um agradecimento mais do que especial, certo? A nossa diretora científica, que é a doutora Cláudia Galvão, que infelizmente não pôde estar aqui do lado da gente nesse congresso, porque ela teve a perda de seu pai justamente no início do congresso. E, infelizmente, por causa disso, que ela fez parte da construção desse congresso como diretor do departamento científico, justamente com o nosso diretor adjunto, doutor Ritt, com o doutor Nivaldo, que é nosso vice-presidente, certo? E com o doutor Hélio Braga, que é nosso diretor acadêmico. Eles foram as pessoas principais de escolher esse tema tão importante que vocês viram, com excelentes palestras e profissionais renomados, tanto para falarem a palestra como para debater. Então, eu agradeço a todos vocês por estarem presentes. Quero lembrar, como eu estava falando antes de ser interrompido pela queda da luz, da importância de ser um associado da Associação Baiana de Medicina. Vocês, estudantes que estão aí, importante vocês virem para cá. O estudante, para ser sócio da ABM, não paga nada e vai ter todos os benefícios que a associação oferece para todos os sócios, mesmo aqueles que pagam. Então, agradeço a todos. Lembrando, como eu falei antes, do nosso simpósio do ISTA, que vai ser no dia 30 de outubro, e acompanhe sempre no site da ABM, que a ABM vem fazendo, como eu falei, durante todo esse ano, certo? Eventos, e que a gente vai... A programação é chegar em torno de 50 eventos até o final do ano. Já estamos nesse caminho. Então, mais uma vez, agradeço a todos e boa noite. E tenham uma boa noite a todos. Obrigado. O melhor certificado é alguém poder voltar a competir. É ouvir a risada de quem você nem conhecia. É voltar a receber um abraço. Em 40 anos, milhares de mineiros certificaram a rede Mater Dei de saúde. Agora, o certificado é outro. Toda a rede tem o selo JCI, o mais importante do mundo para hospitais. Isso garante que seguimos os padrões mais exigentes para você ficar bem. Ciência. Pela primeira vez na história moderna da humanidade, aprendemos que a ciência, mais do que nunca, é feita por pessoas como a gente. O João, que joga bola e é cientista. Ele trocou a resenha com os amigos para encontrar soluções. E a Lídia, que é maratonista e substituiu os treinos para correr mais rápido na busca de resultados. A ciência, ao longo dos últimos meses, precisou de amigos, parceiros e voluntários para oferecer apoio e acolhimento nesse momento difícil. E foi assim que vimos pessoas que em casa vibraram e se emocionaram com os profissionais de saúde que foram levados à exaustão, mas que escreveram histórias de superação. Vimos por trás dos diplomas, jalecos e máscaras, humanos, que também ficaram isolados dos abraços, do carinho e do calor de quem eles amam. E agora que falta tão pouco, chegou a nossa hora de reforçar os cuidados com a máscara, a higiene pessoal e o distanciamento. Então, deixe seu braço pronto, pois estamos a cada dia mais perto do próximo abraço. Grupo SEIBIN,
parceiro da saúde nessa luta pela vida. 255 milhões de reais. Esse é o total que a Credicom distribuiu para seus cooperados nos últimos 8 anos. Seu banco já dividiu ganhos com você? Na Credicom, quanto mais você usa produtos e serviços, mais participa dos resultados. Abra uma conta e vem ser dono também. Cooperar é bom, superar as expectativas é Credicom. Sicoob Credicom. Bons resultados o tempo todo.